Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um tema bastante especial. Mas antes de eu me apresentar, eu gostaria de fazer a minha audiodescrição. Tudo bem? Eu sou Cecília, eu sou branca, uso óculos, com armação vermelha, tenho os cabelos ruivos, cabelos vermelhos, estou sentada numa cadeira preta. Atrás de mim existe um quadro com corações. Estou no escritório que tem paredes brancas. Do meu lado esquerdo existe uma janela. Do lado direito existe um ventilador e também alguns livros. E eu estou usando uma roupa branca com alguns dizeres aqui em vermelho. E eu acredito que já deu assim para perceber como é importante garantir a participação do outro numa determinada situação. Pois é, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, vamos? Então, eu vou apresentar para vocês aqui sobre atendimento educacional especializado, tudo bem? Então, meu nome é Maria Cecília Pereira Soares Ribeiro. É um prazer estar com vocês hoje aqui, falando sobre atendimento educacional especializado. E nós vamos falar não só em sala de aula, mas também a interação que precisa existir dentro de uma escola, entre toda a equipe, seja da educação especial ou junto ali com a gestão, ou junto com os pais, comunidade escolar, sala regular, enfim. Antes disso, eu gostaria de falar um pouquinho sobre mim. Então, eu já disse meu nome para vocês. Eu já fui formadora técnica na área de agricultura, mais especificamente natural, treinando estagiários, setores de microbiologia, química, de sementes, e fui professora de agricultura natural também, de um determinado local chamado Fundação Mokichi Okada, né? Na Faculdade de Medicina da USP, eu me tornei doutora em ciências, né, onde eu pesquisava sobre a parte de micologia médica, imunologia, e também formava os estagiários, estava cuidando dos alunos mestrandos, dos alunos aprimorandos, não é? E também realizei um programa que na época se chamava PAI, da FMUSP, onde existia a formação do aluno de pós-graduação enquanto professor de universidade. E aí eu fiz nas disciplinas de imunologia e também de patologia clínica. Em 2009, concomitantemente ao doutorado, eu me torno professora de inglês e japonês e atuo com um público de 6 a 11 anos, né? E também com um público um pouquinho menorzinho. Já em 2012, eu me torno professora PEB 2, né, ou professora de educação básica do ensino fundamental 2, de laboratório, ecologia, ciências e também do ensino fundamental e médio, né, de biologia e pré-vestibular em São Paulo, junto à Rede Objetivo. E depois, no interior de São Paulo, também exerço a mesma função. E antes disso, porém, eu me torno professora aí do estado, né, antes de vir para o interior de São Paulo. Então, eu já tive a oportunidade de ser professora desde a educação infantil até o ensino superior, atuando também como professora ligada à graduação e pós-graduação, tanto na área de educação, como também na área de formação específica. Sou psicopedagoga e já fiz e faço atendimentos mais voltados para a intervenção psicopedagógica ligada à dislexia, à educação especial, no caso de surdos e altas habilidades, e também sou pedagoga formada em letras,
língua portuguesa e inglesa, e atualmente sou coordenadora pedagógica da rede municipal daqui de São José do Rio Preto, já tendo atuado também como diretora escolar, né? E atualmente estou aí junto da equipe para verificação de artigos, como parecerista ad hoc e também como graduanda de psicologia. Então, humildemente, venho aqui para trazer um pouco do meu conhecimento e espero que seja bastante útil para vocês. Hoje, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar um pouco sobre educação especial e as práticas que são desenvolvidas tanto pelo atendimento da educação especial, quanto também pelo professor da sala comum ou sala regular. Materiais que estimulam, eu vou falar alguns, em algumas situações, falar um pouquinho também sobre a legislação em específico, o que se faz, né, qual a diferença entre adaptações e flexibilizações, e da própria situação de tecnologia assistiva, o que existe, o que pode ser utilizado, alguns determinados recursos que eu acredito que vocês já conheçam. Então, é bastante importante de que vocês prestem atenção, porque eu acredito que vocês vão amar, né, sobre esse conteúdo, ok? Então, checando se ainda já está transmitindo para vocês, está tudo ok, então vamos dar continuidade, ok? Bom, eu trago uma reflexão inicial aqui para vocês sobre equiparação de oportunidades. Aqui eu tenho um senhor que está à frente de uma mesa, e entre ele, uma árvore que está lá no fundo, existe ali, um do lado do outro, vários animais. Um gato, um elefante, uma foca, um caramujo, ou caracol, né, por estar no ambiente terrestre, um peixe no aquário, um macaco, um pássaro e um sapo. E aí ele fala a seguinte frase: para garantir uma seleção justa, todos vão fazer o mesmo teste, subir e aponta aquela árvore ali. Mas são animais diferenciados, ou seja, eles apresentam uma diversidade de acordo com o ambiente onde eles cresceram, nasceram, se adaptaram. Existe uma diversidade funcional, né? Ou seja, será que todos vão conseguir cumprir essa tarefa? Será que todos vão conseguir cumprir a tarefa do mesmo jeito? Será que eu preciso diferenciar essa comanda ou essa atividade de alguma forma para que todos tenham a possibilidade de participar? Ah, então, né, gente? Aí que a gente vai ver de que a gente precisa dar aquilo que é necessário para cada um, às vezes não de maneira igual, mas de maneira onde cada um seja atendido em suas necessidades. Daí a gente estudar, então, sobre os termos de inclusão e equidade. A gente tem que ficar muito atento se realmente a gente está dando oportunidade para que os indivíduos participem, oferecendo o seu melhor. Eu estou atenta a esses detalhes, então tome cuidado para verificar se realmente você está dando as oportunidades para o indivíduo ou se está tirando a possibilidade de que ele vivencie as situações. Antes disso, eu vou fazer uma introdução falando um pouco sobre o contexto histórico da deficiência, tanto no Brasil como no mundo. Falar um pouquinho de fundamentos filosóficos e também fundamentos psicológicos. Bom, pessoal, eu gostaria de começar a falar um pouquinho sobre a Declaração dos Direitos Humanos. E a gente sabe que ela é um documento bastante antigo, de 1948, e fala de que todos os indivíduos nascem livres. E esses indivíduos nascem livres e permanecem, né, tendo possibilidade de, com muita dignidade, fazer a sua vivência no mundo, ou seja, usufruir de seus direitos. Dessa maneira, todos nós somos dotados de consciência, razão. Claro que nós temos determinados
movimentos em específico, mas nós precisamos realizar determinados movimentos de fraternidade, ou seja, todo ser humano, ele tem a capacidade de gozar desses direitos. E nós sabemos de que todos nós somos únicos, diferentes uns dos outros, e dessa maneira a gente tem uma forma diferenciada para vivenciar esses direitos, independentemente da cultura, independentemente da cor da pele, ou até mesmo da etnia, religião, condição social, econômica, ou até mesmo se vive nesse ou naquele país, enfim, né? Quando a gente fala em contexto histórico, a gente tem que lembrar de que a situação da pessoa que possui deficiência já passou por um momento onde, antigamente, as pessoas com deficiência eram tão negligenciadas ao ponto de serem esquecidas, abandonadas ou mesmo eliminadas, porque não atendiam a um padrão estético, ou um padrão de normalidade que se considerava aceitável. E após um determinado momento, já na Idade Média, existiam situações onde às vezes eram consideradas criaturas maléficas, as pessoas com deficiência, como se realmente pudessem trazer um mau agouro, ou estavam trazendo um sinal, né, de que algo precisava ser visualizado, ou seja, de que existiam aspectos sobrenaturais que controlavam a vinda dessas pessoas até próximo a nós, e de que traziam certa proteção, né, ou recado. Dessa forma, até atingir um momento de verificação médica, nós tivemos uma possibilidade de ter esses seres humanos muito negligenciados, né? Até chegar no momento onde isso virou uma modalidade de ensino, que é a chamada de educação especial. Muitas dessas pessoas com deficiência ficaram isoladas, não foram atendidas, e, às vezes, não tiveram todo o seu potencial desenvolvido. Então, quando a gente fala num contexto histórico da deficiência no Brasil, a gente sabe de que, na época imperial, após a vinda da grande, da família real, né, nós tivemos ali o desenvolvimento de instituições específicas, como o Instituto dos Meninos Cegos, o atual Instituto Benjamin Constant, e também o Instituto de Surdos Mudos, atual INES, né? Então, que funcionam até hoje. Dessa maneira, é importante dizer de que não era porque era na fase imperial de que a gente tinha que negligenciar, não, já havia uma certa preocupação, e conforme foi passando o tempo, chegando na época da República, alguns assuntos começaram a ser mais discutidos, ou algumas situações mais consolidadas. Porém, nós, infelizmente, sabemos que ainda muitas pessoas que possuem deficiência, transtornos, que precisam de adaptações, flexibilizações, acabam muitas vezes não tendo todas as oportunidades de acordo com o que necessitam. Então, a segregação, infelizmente, ainda existe. E com o desenvolvimento, aos poucos, dos estudos pedagógicos, psicológicos, psicopedagógicos, nós tivemos a possibilidade, não só da criação de escalas, que nós chamamos escalas de medição, como, por exemplo, da inteligência, como também a verificação de novas formas, de formas significativas, de que a aprendizagem pudesse acontecer. Dessa maneira, a segregação ainda existe, mas também já existe o atendimento dos indivíduos, né? Então, as desigualdades sociais, apesar de existirem, nós já tivemos também determinadas metodologias pedagógicas que eram incorporadas, fazendo com que pessoas com necessidades em específico pudessem ser atendidas.
teóricos como De Crowley, Montessori, já mostravam essa preocupação. E a preocupação foi cada vez mais crescendo, ao ponto de chegar determinadas legislações em específico, ou até mesmo convenções, decretos, enfim, que pudessem dar origem a instituições que são conhecidas até hoje, como a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, né? A PAI, que era assim chamada antigamente, excepcionais, e até determinados momentos onde conselhos federais, estaduais de educação começaram a discutir um pouco mais sobre a educação especial, né? E aí, situações de habilitação, reabilitação, enfim, de educação puderam ser estabelecidas. Então, é importante falar desse histórico para saber de onde a gente partiu, para onde a gente tem que ir, para onde a gente não pode voltar, né? Daí, os fundamentos filosóficos serem extremamente importantes, né? Porque se a gente quer que tenha uma determinada inclusão, a gente sabe de que, claro, a gente nasce igual perante a lei, perante ali a situação de direitos, né? Mas não importam as diferenças. O que importa é de que somos todos seres humanos e temos o direito de viver na plenitude ou não em meios de segregação, né? Então, é um direito de todo cidadão estudar, isso a gente já sabe, pela Constituição Federal, pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E a escola, ela amplifica tudo aquilo que é estudado na família. Então, o direito à educação, o direito de frequentar uma escola, é direito de todos. E nós temos que dar a possibilidade de que as capacidades do indivíduo sejam expressas, né? E também de que o ser humano aprende e tem como sempre diferenciar, mesmo que sejam pequenos movimentos, mas o professor precisa entender de que ele precisa olhar e precisa entender e verificar o que seria melhor para aquele indivíduo. Então, a boa escola é aquela que oferece ao aluno diversas situações para que ele possa, por meio delas, aprender como resolver como ator principal, ativo, né, determinada situação. Por isso, esses fundamentos filosóficos nos dão base no dia a dia. E os psicológicos, que nós sabemos de que o indivíduo é formado, tem um ponto de vista afetivo, um ponto de vista psicológico, um ponto de vista social, de interação sendo importante acontecer, e de que o indivíduo precisa ter os seus limites testados, desafiados, para que ele possa entrar no conflito cognitivo, por exemplo, para que ele assimile, acomode, se equilibre, enfim, né? O indivíduo, ele é um único indivíduo diferenciado de outro, tem experiências diferenciadas, comportamentos e ritmos diferenciados, e isso faz com que ele tenha determinados repertórios e visões de mundo que precisam ser compartilhadas, que precisam ser expressas, entendidas, né? Então, pessoas como o famoso Vygotsky, que estudou sobre as funções executivas, sobre a linguagem em si, precisam ser lembrados para que a gente, no dia a dia, saiba por onde começar ali o estudo com os alunos, não é? E também de que a diversidade nos níveis diferenciados, né, de conhecimento, faz com que sejam necessárias trocas de conhecimento, trocas de experiência, hajam situações de colaboração, de cooperação, de questionamentos, né? Enfim, a aceitação do outro,
né? Seja a pessoa com deficiência, pelo colega, que, de certa forma, seja neurotípico, né? Não é só nessa situação que acontece a inclusão, mas sim, a inclusão tem que ser feita com todos, né? Porque todos têm o direito de manifestar o seu potencial, buscando, por meio do respeito, a consolidação do seu aprendizado ou a construção dos conhecimentos, enriquecendo ali as suas vivências, melhorando cada vez mais no desempenho de suas habilidades e tendo a possibilidade ali de ganhar mais e mais experiência, né? Então, eu faço um desafio para vocês. Nesse momento, tentem imaginar quais seriam as situações onde acontece inclusão e quais são as situações onde não acontece inclusão. E aí, você conseguiu problematizar? Conseguiu entender o que as pessoas passam às vezes? Pois é importante de que isso seja refletido. Por isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Eu até suspendo para vocês não verem o que está escrito, né? Com o objetivo de que vocês possam parar para pensar mesmo, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre inclusão, a gente tem que também lembrar do sentido de equidade, né? Inclusão quer dizer inserir. Se quero inserir, eu quero realmente fazer com que alguém faça parte de algo. Eu estou falando de um indivíduo, ou seja, então, de uma sociedade. E que, de alguma forma, esse indivíduo esteja capacitado a superar as barreiras físicas, a superar situações onde ele, na maneira atitudinal, possa modificar determinadas situações para melhor lidar ali com o dia a dia, né? Então, a inclusão, ela leva em consideração capacitar o indivíduo, inserir ele, independentemente dele conseguir ou não fazer alguma coisa, né? E o mais interessante é que esse conceito de inclusão, ele começou a ser utilizado com maior propriedade ou mais falado a partir só de 1980, ou seja, é bastante recente. E aqui nós temos duas figuras bastante interessantes, né? Uma que tem essa árvore cheia de maçãs, é uma macieira, com duas crianças. Uma tem uma escada pequena, porque ela vai pegar, nesse caso, essas maçãs que estão num lado um pouco mais baixo da árvore. Então, precisa de uma escada menor. O outro resolve pegar do outro lado. E aí, nesse caso, ele tem e precisa de uma escada maior. O que a gente tem aqui? A famosa equidade. Eu verifico quais são as necessidades e dou ao indivíduo aquilo que ele precisa. Isso pode ser verificado logo ao lado direito. Aqui nós temos 3 menininhos visualizando uma situação de jogo de futebol. Um pequenininho está em cima de um caixote. Um que é um pouco maior, mais velho, que já tem uma estatura mediana, também tem um caixote. E um que é grandão tem um caixote também. Mas será que esse grandão precisa do caixote para enxergar? Não. Vamos dar esse caixote para o pequenininho, que agora sim ele consegue visualizar o jogo de futebol? E aquele que tem a estatura mediana, se eu tirar o caixote dele, ele não vai conseguir visualizar. Então, vamos deixar ele com caixote. Eu pratiquei a equidade, dei aquilo que cada um precisava para conseguir vivenciar a situação. Então, quando eu falo de prática de inclusão social, eu tenho que me respaldar nos princípios como de aceitação das diferenças individuais, a valorização de cada pessoa, a verificação da diversidade humana e da convivência que precisa ser mediada, e a aprendizagem que precisa acontecer por meio da cooperação entre os pares. Então, quando eu falo em educação inclusiva, eu vejo, por exemplo, a pessoa com deficiência que precisa de uma determinada situação para que ela possa aprender,
sendo oferecida para que o seu potencial seja desenvolvido. Então, uma sociedade inclusiva, todas as pessoas têm igual valor. As pessoas, todas elas são diferentes, mas a gente não vai permitir que haja discriminação, porque todos têm o mesmo direito de conseguir plenamente vivenciar uma situação. E eu preciso praticar situações de valorização das diferentes pessoas. Eu preciso também respeitar, né, essa diversidade humana. Então, é direito de todos ter essa igualdade de oportunidades, ou seja, de vivenciar tudo de acordo com o que ela pode ali vivenciar, e eu dou a ela aquilo de que ela necessita, de acordo com as suas características, para poder, então, aproveitar essa oportunidade que foi dada a todos, né? Então, eu utilizo dos recursos disponíveis com o objetivo de que ela participe, de que ela aprenda, enfim, que faça parte da comunidade local. Então, quando eu falo sobre inclusão escolar, eu estou falando de que todas as pessoas, elas têm direito a acessar algo. E isso não seria diferente, né? No caso, quando eu falo inclusão escolar, na escola. Então, seja porque faz parte de tal etnia, porque é de determinado gênero, pertence a determinada classe social, tem determinada condição física, psicológica, não faz diferença. Eu preciso atender a todos, né? Então, nós temos, nesse caso, que preparar o local, que seria a escola, para poder atender esse indivíduo, dar o suporte que ele precisa, com o objetivo de que ele possa ter um acompanhamento, que ele possa avançar. E qualquer que seja o motivo, se eu não levar isso a sério, isso é ilegal, eu pratico um crime, né, de segregação, né? Então, se você pensar no Estatuto da Criança e do Adolescente, na própria Constituição Federal, lá já se fala sobre o atendimento educacional especializado e de que ele deve acontecer preferencialmente na rede regular de ensino, ou seja, a gente precisa se preparar para que esses jovens, essas crianças, todos sejam atendidos. E aí que eu volto ao termo equidade, de que seria a capacidade, então, da gente reconhecer não só o direito que cada um tem, mas também dar aquilo que a pessoa precisa, porque eu reconheço a diversidade, né? Então, a equidade na educação, eu reconheço a pluralidade, eu reconheço a diversidade dos meus estudantes, e eu vou ter que elaborar uma proposta de ensino que seja comum a todos, mas não uniforme, mas que tenha uma adequação para o desenvolvimento individual, para o desenvolvimento respeitando o limite do indivíduo, respeitando o tempo do indivíduo, né? Hoje em dia a gente já tem um documento bastante importante, que é a BNCC, que fala sobre a sistematização, mas ali também é deixado bem claro habilidades em situações de educação especial, de como isso pode ser adaptado, flexibilizado, com o objetivo de que esse indivíduo seja atendido, né? Então, por exemplo, a lei da inclusão, a lei 13.146 de 2015, ela já traz mais ainda de maneira enfática sobre a oferta, né, do sistema educacional, sendo assegurado para todas as pessoas, e a educação especial, inclusive, como modalidade, né? Então, é necessário de que haja essa adaptação, é necessário de que haja uma verificação das dificuldades, é necessário de que haja uma possibilidade onde o indivíduo seja visto e tudo seja dado o mais possível a ele para que ele possa expressar de acordo com as suas capacidades, né? Então, os professores, os gestores, eles precisam estar atentos,
a esses dois termos, estar atentos a essas políticas públicas, a esses documentos, esses diplomas legais, né? Porque para você pensar numa escola mais equitativa, ela precisa estar livre de preconceitos, né? Ou seja, eu não vou levar em consideração se a pessoa tem essa ou aquela cor de pele, ou essa ou aquela deficiência, ou essa ou aquela habilidade de questionar ou não. Eu tenho que dar a possibilidade de que todos participem. Eu tenho que escutar essas crianças. Eu tenho que ter especialistas que consigam perceber até onde ela consegue ir sozinha e até onde ela precisa de ajuda e até onde ela consegue evoluir, até onde são necessárias parcerias, enfim. Então, isso é muito sério e precisa muito, 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 muito ser relembrado a cada dia. Agora, voltando de novo, deixando vocês sem o slide, eu gostaria que vocês pudessem me responder, e quando eu digo responder, é refletir, né, em relação ao que são minorias sociais. Vamos pensar o que são minorias sociais? Se tem a ver com o tema que a gente está falando, se não tem, se tem a ver, de que maneira ele é considerado hoje em dia em sociedade. E aí, o que vocês podem pensar um pouquinho a respeito? Eu já vou trazer um ponto bastante importante, né? Esse ponto importante seria em relação ao próprio conceito da palavra minoria, né? Então, voltando lá para a nossa apresentação. A palavra minoria, ela vai dizer que geralmente eu tenho uma grande quantidade de pessoas que estão sendo consideradas e que têm uma característica bastante notável, ou que, de certa forma, seja bastante expressiva. Existem pessoas que apresentam determinadas características em específico, só que em menor quantidade de pessoas. Esses seriam os grupos minoritários, né? Então, quando a gente fala de minoria social, eu estou falando de uma parcela da população que se encontra, geralmente, de lado, marginalizada, excluída, impossibilitada de socializar. Então, são pessoas que, na maioria das vezes, elas são, muitas vezes, excluídas da possibilidade de orientação, da possibilidade de consideração, de formação, exatamente porque são estabelecidos padrões ou rotulações onde o indivíduo é categorizado nesse ou naquele grupamento. Mas existem determinados momentos que nós precisamos saber o que apresenta alguns desvios com o objetivo de que seja notado e estimulado e fazendo com que o indivíduo possa expressar o seu máximo potencial. Mas quando isso gera preconceitos, isso é bastante sério. Ou seja, essa classificação que a gente muitas vezes pode, sem querer, acabar fazendo, faz com que o indivíduo seja menosprezado e não atendido. Então, quando eu falei para vocês aqueles pressupostos filosóficos e psicológicos, a gente sabe de que são necessárias fundamentações legais ou diplomas legais com o objetivo de que esses indivíduos, eles tenham a possibilidade de serem considerados de acordo com o que eles são, diversos, né? Então, é importante falar um pouquinho sobre a Declaração dos Direitos das Pessoas com Deficiência, né? No qual nós temos uma afirmação de que, seja qual for a sua origem, seja qual for a natureza, seja qual for a gravidade da deficiência do indivíduo, ele tem os mesmos direitos fundamentais que qualquer pessoa que tenha a sua mesma idade, de desfrutar da vida, né? Ou seja, ele tem que ter respeito, ele
tem direito à educação. Isso passando para contextos internacionais, aqui eu até mudei um pouco a ordem, por conta de que esse documento é bastante importante, que é a Declaração de Salamanca, de 1994, exatamente por conta que é nessa região, né, na Espanha, em Salamanca, fala sobre os princípios, as políticas e práticas da educação especial. Eu estou dando essa pincelada para vocês dos fundamentos legais, porque eu faço o convite para que depois vocês façam a leitura na íntegra, porque mostra o acolhimento que essa pessoa precisa ter, seja devido a ser uma pessoa com deficiência, ou até mesmo por estar em determinadas situações em que é desfavorecida. Então, aqui eu estou falando sobre a deficiência, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que lembrar de que todos os indivíduos precisam da inclusão. Não é somente o indivíduo que possui uma deficiência ou transtorno, né? Então, por exemplo, a gente tem ali outros documentos legais que surgem a partir de então, por exemplo, em 1999, na Convenção Interamericana, em Guatemala, né? Onde essa convenção, ela proclama sobre de que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos de que qualquer outra pessoa, né, e de que ela não pode ser excluída, de que ela tem que ter essa liberdade, é fundamental, ela não pode ser impedida, né, em determinados momentos, por exemplo, na Declaração de Madrid, em 2002, isso também é falado sobre os direitos das pessoas com deficiência, enfim, o importante é a gente lembrar de que isso existe, precisa ser respeitado, não necessariamente porque tem fundamentos legais, mas porque tem fundamentos filosóficos, fundamentos psicológicos, que falam de que as pessoas são diferentes, e daí elas precisam ter oportunidades de desenvolvimento, né? Então, na Constituição Federal, que é a nossa principal carta, né, jurídica, ou vou chamar assim, né, de carta magna, a gente tem ali falando sobre educação também, e isso foi aprofundando conforme foi passando os anos, né? E nós precisamos entender de que isso depois, no Estatuto da Criança e do Adolescente, 1990, tudo basicamente fala a mesma coisa, né, que é o que tem no artigo 205, de que todos têm direito à educação, todos têm direito à saúde, todos têm direito a situações de vivência, igual eu estou falando para vocês, né, para que eles possam, todos nós somos cidadãos e sermos atuantes em sociedade, termos a possibilidade de trabalhar, né? Então, na própria LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1996, com as suas atualizações, enfim, depois com as resoluções diversas dos Conselhos Nacionais, Estaduais de Educação, nós tivemos ali uma menção da educação especial, e também de onde ela deveria, ou preferencialmente onde deveria acontecer, que é na rede regular de ensino, e os preceitos para que elas fossem, ou pressupostos, ou principais argumentos que são elencados com o objetivo de que ela seja considerada e praticada, né? Então, é importante de que vocês entre em contato com esses documentos, e eu gostaria de suscitar um bastante importante, porque aqui a gente fala sobre educação especial, e a gente fala sobre a AEE, que é o atendimento educacional especializado. Então, aqui a gente também está falando de indivíduo autista, né? Ou seja, já existia uma lei, que é a 17.158, de 18 de setembro de 2018, perdão, 19, né, que fala sobre a política estadual, nesse caso eu estou em São Paulo, né, de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, né, e ela foi atualizada agora há pouco, em 6 de outubro de 2023, sobre o número de 17.798, que diz exatamente de que a pessoa, ela pode contar com um especialista ali, auxiliando na sala de aula e nas situações onde a pessoa apresenta limitações de ida ao banheiro, né, ou até mesmo de locomoção, ou de alimentação. Então, é importante conhecer
esses fundamentos legais, com o objetivo de que a gente saiba e pratique, porque é obrigatório, existe, e também a gente precisa fazer a nossa parte, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre educação especial. Muito bem. A educação especial, ela seria o quê? Ela considera o quê? Né? Antes disso, a gente tem que lembrar lá atrás da parte psicológica, né, que eu falei para vocês, que existem habilidades cognitivas ou um funcionamento intelectual esperado, e a gente também tem funcionamentos adaptativos, né? Ou seja, existem determinadas situações que são esperadas para o desenvolvimento do indivíduo. E quais seriam as habilidades intelectuais ligadas à inteligência, por exemplo, né? Ao planejamento, ou até mesmo à solução de problemas, raciocínio lógico, abstração, que é quando eu explico alguma coisa sem mostrar algo concreto, a aprendizagem por experiência, enfim, né? Se aparecem déficits específicos em relação a isso, eu tenho que ficar atenta. É uma dificuldade de aprendizagem, dá para superar, ou tem alguma causa genética, biológica, que seria um transtorno. Então, eu vou ter que dar um apoio específico para o indivíduo. Vamos notar, né? Agora, se eu falar um pouquinho sobre o funcionamento da parte adaptativa. Então, eu vou falar como é a comunicação do indivíduo. Como às vezes, a pessoa ela consegue compreender, consegue se expressar, ela consegue, por exemplo, realizar atividades de autocuidado, consegue se vestir, consegue ir ao banheiro, consegue se alimentar, consegue realizar as atividades dentro do próprio lar. Habilidades sociais, por exemplo, ela consegue interagir com as pessoas, ou na comunidade em específico que ela faz parte, ela consegue se autogerenciar, ela consegue, por exemplo, realizar atividades que deem segurança para ela enquanto pessoa, na parte alimentar, em relação a situações de saúde, ela consegue também realizar atividades de autogerenciamento para aproveitar situações de lazer ou ser inserida no trabalho? Pois é. Aí que entra a educação especial, aí que entra a assessoria, aí que entra a possibilidade de ter sistemas de apoio, né? E aqui, hoje em dia, a gente fala em níveis de suporte também. Eu quero trazer para vocês essa intensidade de apoio, que é algo que existe há muito tempo pela Associação Americana de Retardo Mental, que a gente não usa mais esse termo, mas é um termo médico que sempre existiu. Então, a American Association of Mental Retardation, ela fala que é de 2002, nos apoios que acontecem de vez em quando numa situação específica, que seria o episódico, em alguns momentos, em algumas situações do ciclo de vida da pessoa, que seria o intermitente, o episódico, ou limitado, seriam um pouquinho mais intensos, uma duração um pouquinho mais contínua, mas que não é esse jeito que a gente acabou de falar de vez em quando, intermitente, né? Às vezes pode ser um pouquinho mais intensivo ainda, né? Ou seja, ter uma regularidade diária, né? E que é um pouquinho mais de longo prazo, que é o contínuo, extensivo, ou permanente, que é aquele que acontece, a pessoa vai precisar da pessoa o tempo inteiro dando apoio, e, enfim, a pessoa vai precisar intervir mais. Por quê? Porque aí eu vou definir de que maneira eu vou auxiliar essa pessoa, né? Então, a pessoa, se eu for definir o termo deficiência para vocês, né? Que seria a perda de uma estrutura, a perda de uma função anatômica, uma função psicológica, uma função fisiológica, né? Então, enfim, a pessoa, ela tem uma redução de uma determinada capacidade, né? Isso tudo precisa ser notado para que eu possa dar o apoio, seja em sala de aula ou no AE, na escola em si, né?
para realizar a inclusão. E aqui a gente não fala de que aquele aluno é de inclusão, não, todos são. No entanto, nós temos de que dar oportunidades a todos o mais possível, lembra? Então, por isso que é importante a gente considerar essas situações de apoio. Então, a educação especial, ela vem como uma modalidade de ensino que, de acordo com o MEC, perpassa todos os níveis, todas as etapas, todas as modalidades. Então, pode ser desde a educação infantil até o ensino superior, passar pela educação de jovens e adultos, passar pela educação indígena de campo, enfim, né? É uma escola não, uma modalidade que disponibiliza os recursos e os serviços com o objetivo de que o processo de aprendizagem, de ensino, possa acontecer para qualquer indivíduo que tenha deficiência, que tenha essas limitações, que tenha essas incapacidades que estão sendo mostradas ali, né? Então, a escola, ela vai se tornar inclusiva de verdade quando reconhece de que existem essas necessidades, sendo, então, adotadas determinadas práticas pedagógicas que façam com que o indivíduo possa progredir, que ele possa participar. E não é algo tão fácil assim, porque é preciso ser feito e notado todo dia, né? As adaptações e flexibilizações precisam ser feitas a todo momento. Precisa ser feito um bom acompanhamento, precisa ser feita uma avaliação, precisa ser feito a visualização de até onde o indivíduo caminhou, evoluiu. Então, a gente precisa conhecer muito bem qual é o público-alvo da educação especial, em primeiro lugar, que são as pessoas com deficiência. Então, eu penso aqui na deficiência visual, baixa visão, deficiência auditiva, ou até mesmo surdez, a surdo-cegueira, a deficiência física, a deficiência intelectual, os transtornos, né, de desenvolvimento. Aqui eu lembro do TEA, por exemplo, né, do transtorno do espectro autista, e a pessoa que tem altas habilidades, né. Então, quando eu falo que um aluno possui deficiência, por exemplo, são aqueles que têm impedimentos a longo prazo, seja de ordem física, seja de ordem intelectual, seja de ordem sensorial, de maneira que é dificultada a participação plena e efetiva do indivíduo na sociedade, porque tem impedimentos, existem barreiras que fazem com que ele não consiga participar ali da maneira como o outro, que não tem essas situações que o limitam, participaria, né? E eu falo de que o indivíduo ele tem, por exemplo, o TEA, que é um transtorno, porque ele tem um quadro em específico de alterações no desenvolvimento dele, neuropsicomotor, de relações sociais, como é o caso do autismo, de comunicação, ou até mesmo movimentos em específico, que seriam as estereotipias, as ecolalias, que seriam determinadas falas repetidas, né? Enfim, mas aqui eu não estou falando só disso, estou falando das síndromes, às vezes de Down, a de Rett, enfim, né? Que, de certa forma, a gente tem um quadro em específico que acaba se mostrando. E eu chamo de pessoas com altas habilidades aqueles indivíduos que eles têm dificuldades em determinadas coisas em específico, mas em determinadas outras coisas, eles gostam muito e sabem muito, e, enfim, né, precisam ter um aprofundamento disso, porque tem grandes talentos, né, e aí eles precisam ter esses talentos voltados a um maior aprofundamento, e uma dificuldade que eles tenham precisa também ter essa assessoria, né. Então, a educação especial, ela existe, ela precisa ser vivenciada, as pessoas precisam ser notadas, porque precisam ser feitas essas adaptações, e são feitas e assistidas essas pessoas pela família, pelos amigos, pelos coleguinhas de classe, pelos professores, pelos funcionários da escola, enfim, né, por vários locais, pessoas que vão fazer essa assessoria, ok? Agora, e se a gente falar quais são as atribuições dos docentes e quais são as atribuições da pessoa que está ali na educação especial?
Aqui não tem dica nenhuma. Então, eu gostaria de fazer vocês pensarem um pouquinho enquanto eu tomo essa água. Vocês conseguem imaginar até onde vai o serviço de um? Qual é mais importante? Gente, todos são importantes. Os docentes, de maneira geral, inclusive os educadores especiais, eles precisam integrar o indivíduo ao ambiente onde eles estão, dando a possibilidade, por meio das atividades que são, ali nesse caso, oferecidas, para que eles possam testar situações, para que eles possam experimentar situações, para que eles possam desenvolver habilidades, para que essas habilidades somadas deem origem a determinadas ações, que seriam as competências em si, né, desses alunos. E aí o professor é aquele indivíduo que vai estar assessorando, que vai estar ressignificando, que vai estar auxiliando na habilitação, na reabilitação, entende? Todos fazem isso, né? Não tem um único que faz isso, ou só o professor de educação especial, ou só o professor de sala de aula comum que a gente fala, né? Mas sim, de que eu preciso verificar a realidade de cada aluno e de que maneira eu posso contribuir para a sua aprendizagem, né? Somos profissionais na área de educação, então a gente precisa de que o indivíduo vivencie determinado conflito, mas esse conflito seja com intencionalidade, ou seja, de que eu ofereça situações diversificadas, lúdicas, situações de desafios, situações que vão fazer com que haja uma contextualização, que haja um entendimento, que haja uma experienciação, enfim, para que o indivíduo possa viver e, a partir disso, possa, em outros momentos, utilizar isso que eu estou suscitando lá, em sala de aula ou ali na sala de recursos multifuncional, que é onde, em contraturno, o indivíduo acaba frequentando. Então, é muito importante ter essa noção de que os professores, em geral, eles ajudam os alunos e influenciam demais os alunos a terem uma melhor postura diante da vida. E não seria diferente junto aos alunos especiais, né? Então, essa responsabilidade social é de ambos, essa responsabilidade profissional é de ambos, né? Com o objetivo de que as barreiras sejam eliminadas, com o objetivo de que exista a inserção em sociedade, exista uma contribuição para o desenvolvimento do indivíduo, né? Então, quando eu falo sobre as atribuições do educador especial, eu vou estar falando de que ele vai ter ali determinadas ações de elaboração, de materiais específicos para o aluno, até mesmo porque ele conhece situações específicas em relação ao que o professor de sala comum não aprofundou, né? Ele vai atuar como uma pessoa numa equipe multidisciplinar, o educador especial, que é essencial para saber o que vem antes, o que vem depois, o que vai ter que ser modificado de ordem, a flexibilização, né, no caso, ou o que vai ser necessário promover alguma diferenciação no material, ou até mesmo algumas habilidades em específico obrigatórias que vão ter que ser desenvolvidas antes de outras, né? Então, tudo isso é um papel importante do educador especial, principalmente nos processos de sala de aula, ele vai estar, ele não vai desrespeitar o professor, ele vai agir junto com o professor, e o professor de sala de aula também vai agir junto com ele para tentar o quê? Fazer algo que seria pedagógico, que atenda às necessidades e que estimule as potencialidades do indivíduo para que ele possa aprender, construir o seu conhecimento cada vez mais, né? Então, existem duas vertentes principais que o docente de educação especial acaba de certa forma atuando. De maneira colaborativa, né? Em relação ao processo educacional como um todo, e também ao apoio direto ao aluno com educação especial, com o objetivo de complementar, suplementar, né, o contexto
em especial ali da escola, né, ou contexto educativo, que a gente diz. Então, o aluno, ele vai precisar de estratégias diferenciadas, isso vai ser pensado conjuntamente, e também pelo educador especial. A gente tem que lembrar que o AE não é reforço, né, ele vai junto com o professor verificar situações de motivação, para que o aluno se expresse, né, e de que, de certa forma, ou o mais possível, ele se desenvolva, né? Então, um docente dessa equipe multidisciplinar, de apoio à educação inclusiva, né, vai ter que operacionalizar determinadas situações de apoio e determinadas situações de acompanhamento, determinadas situações de monitorização, com o objetivo de que eu tenha a sensibilização da comunidade educativa como um todo, para aquele indivíduo ali se desenvolver também, né? Então, é necessário esse desenvolvimento, é necessário, né, a todo momento. Então, o educador especial é essa pessoa maravilhosa que vai ver o que precisa, mas não sozinho, mas vai estar ali e vai ser o pau para toda a obra, na fase de alfabetização, na fase de determinadas situações em específico num braille, ou a Libras, dentro da sala de aula, para poder fazer aquela tradução, aquela interpretação, né? Então, tudo isso tem a participação do educador especial, né? Quando a gente fala de AE, a gente vai falar e tem que deixar muito claro o que é. Então, é um serviço de educação especial, como o próprio nome está falando, atendimento de educação especial, que elabora, organiza recursos pedagógicos de acessibilidade que eliminem aqueles impedimentos e barreiras para que o indivíduo, no caso o aluno, possa participar o mais possível. Então, é algo que vai estar de acordo com as necessidades dele, né? Que complementa, suplementa, conforme mesmo foi falado, para que ele tenha maior possibilidade de autonomia, né? Seja dentro da sala de aula ou fora dela. Lembre-se de que o AE não substitui o ensino regular dentro da sala de aula, tá? Ele é em contraturno, ele é em determinado momento em específico, tá? Por quê? Porque a gente acha, pai e mãe muitas vezes acha, vou parar aqui um pouquinho, né, para a gente poder conversar, acha de que ou é só a E ou só a escola, os dois são importantes, né? Então, é importante de que aqui a gente tenha um acontecer mútuo, né? Ou seja, não existe uma superioridade de conhecimento da pessoa do AE e da pessoa da sala de aula, seja o pedagogo em anos iniciais, educação infantil, seja até mesmo em determinadas situações o professor especialista das disciplinas, né? Não, na verdade, a gente tem os dois trabalhando juntos, de maneira responsável, junto da família, de maneira formativa, de maneira onde, às vezes, reguladora, que o indivíduo vai aprender a se comportar, vai aprender a se regular, vai aprender ali como, né, estar, interagir, né? Então, tudo isso é importante ser considerado. Aí vamos voltar lá na apresentação, né? Então, é ofertado em todo e qualquer lugar. O AE, ele vai ser na escola, um locaizinho específico, né? Ele trabalha com saber particular, ele trabalha com saber mais geral, ele trabalha numa situação para ganho de autonomia, ele trabalha numa situação não de atendimento clínico, mas de facilitação do processo de aprendizagem. Vai levar em consideração, sim, ali o conhecimento de que um médico, de que um fonoaudiólogo, um psicólogo traz, e que muitas vezes, como profissional da área, fala, olha, vamos por aqui, não faz isso, senão ele vai entrar em crise, percebe? Então,
é importante esse trabalho multiprofissional, né? Mas o diagnóstico e o tratamento clínico não é feito dentro da escola, pessoal. Então, é importante de que vocês saibam de que é uma intervenção pedagógica, ou seja, a gente está falando sobre atendimento educacional, tudo bem? Então, o diagnóstico ele é feito com o objetivo, não na escola, mas por esses profissionais especialistas, por meio do encaminhamento à escola. Está vendo alguma coisa que está acontecendo ali e eu vou chamar o pai e a mãe e conversar. E aí, essa oferta, a partir do momento que você tem esse diagnóstico, a gente tem essa oferta pela escola ou por alguma unidade em específico, tá? Geralmente em sala de recurso multifuncional, dentro da própria escola, atendendo os próprios alunos ou atendendo escolas próximas, né? Então, a ele é ofertado, conforme foi falado em todas as etapas de ensino, ele leva em consideração tudo que precisa ser ali estimulado. E quando a gente fala de tecnologia assistiva, a gente está pensando, um aluno com baixa visão, ele precisa de um determinado material que vai ser, nesse caso, mostrado num computador em maior tamanho, com uma maior fonte. Um aluno com deficiência física, que tem determinados movimentos não possíveis, e ele vai precisar de uma adaptação da tesoura dele para conseguir ali recortar. Ou até mesmo aqueles, a gente chama aqui em São Paulo de aqueles macarrão de piscina, eu vou chamar, né? Que eles são usados ali em aulas de hidroginástica, que eu posso usar para servir como um engrossador de lápis, por conta de que o movimento, às vezes, é tão dificultoso para o aluno que ele precisa desse engrossamento do lápis para conseguir ali fazer determinados movimentos de coordenação motora fina. Então, tudo isso é uma tecnologia em específico, um soroban, né, também ou até mesmo o próprio Braille, ou aquelas determinadas máquinas em específico que o indivíduo utiliza em determinados testes em especial, né? Ou seja, recursos em específico que o indivíduo precisa para que determinadas habilidades sejam desenvolvidas, sejam aprofundadas, né? Então, tudo isso existe ou é elaborado, ou, enfim, as lupas, por exemplo, que existem dentro de uma sala de recursos multifuncional para fazer com que uma pessoa de alta visão, baixa visão, possa fazer um teste ali, no caso aqui a gente tem o SARESP, o SAEP, que é a Prova Brasil, né? Então, eu preciso fazer com que o indivíduo desenvolva a sua autonomia, seja estimulado a parte sensorial. Então, existe a equipe escolar como um todo que faz esse acompanhamento. Existe um apoio escolar e existe o educador especial, que vão fazer esse acompanhamento, vão fazer esse atendimento, para que ela possa permanecer o mais possível junto com os demais em sala de aula e possa ter habilidades iniciadas, aprofundadas e que vão ser ali, de certa forma, úteis em sala de aula, tá? Então, tudo isso é o trabalho do AE, e é dessa forma também que o professor de sala regular participa do processo, né? Eu gosto muito dessa figura da Luciane Campos, uso ela faz muito tempo, e por isso coloquei aqui nessa apresentação, a gente consegue ver como que é a articulação do professor do AE, né? E vocês viram que até agora a gente está falando de sala de aula e AE ao mesmo tempo, né? Então, o que acontece numa escola que tem atendimento de AE? Primeiro, o aluno chega, aí ele vai ser recebido, e aí vai ser atendido. Eu preciso identificar o que está acontecendo. O professor de sala comum vai ajudar? Com certeza, porque às vezes não vai direto para o professor do AE, né? E aí se vai. Ele chegou com um laudo em específico, que foi determinado pelo médico, então aí esse educador especial vai elaborar, produzir, organizar materiais em específico, para que ele possa ter a aprendizagem dele ali o mais possível garantida. Então, seja de acessibilidade ou estratégias pedagógicas, ele vai compor um plano de AE no qual ele vai organizar
ali, né, esse aprendizado em contraturno e também auxiliar o professor na produção para ser utilizado em sala de aula, para isso ser continuado, né? Então, o educador especial vai atender numa determinada quantidade específica na semana, vai orientar os professores, vai fazer formação, que a gente chama aqui de horário de trabalho, né? Pedagógico coletivo, o famoso HTPC, né? E estabelecer também parcerias intersetoriais com o Instituto dos Cegos, com outras instituições, a PAI, por exemplo, né? E também com a família, né? Para que ela seja orientada, que também seja visto a funcionalidade, a aplicabilidade dos recursos, né? Então, caso a caso, o AEE vai verificar, junto com esses profissionais da escola, como montar um plano de atendimento, né? E delinear esse saber pedagógico para que ele ocorra e que o aluno amadureça em relação a esse aprendizado, né? Então, vamos supor, eu tenho uma determinada atividade de alfabetização. O aluno identifica sons, ele faz associação das letras com o som dessas letras, ou seja, as letras escritas ele já conhece, em que hipótese de escrita ele está, né? Ele ainda faz desenhos representando letras, ou essas letras já têm um som, um significado, formam palavras, né? Então, tudo isso vai ser verificado, tudo isso vai ser ali feita uma avaliação diagnóstica, que a gente chama, dentro ali da escola. E aí quem participa são todos esses profissionais, e o professor AE coordena no seguinte sentido de, tem esse papel central, de estar ali junto de todas essas pessoas, auxiliando, e ao mesmo tempo também agindo, né? Bom, imagina, por exemplo, uma outra situação, onde eu tenho um aluno que precisa interpretar o que escreveu. Então, eu vou dar um desenho para ele, vou pedir que ele interprete o desenho, escreva o que desenhou, né? Então, nesse caso, se eu tiver um aluno com deficiência intelectual, por exemplo, eu vou ver, ele faz a aprendizagem dele é por descoberta ou é por fala e repetição? Ele trabalha sozinho ou trabalha em grupo, consegue? Então, essa reflexão é feita por todos os profissionais, né? Então, esse levantamento de interesses em comum, a escolha de um tema em específico, que às vezes o aluno tem preferência, tudo isso precisa ser verificado, seja pelo professor do AE, seja pelo professor da sala comum. E aí vão ser usados vários recursos, várias estratégias, seja através de um projeto, seja através de um cartaz, seja através de dramatizações, seja através de situações onde sejam feitas entrevistas. Então, tudo vai depender até onde vai a limitação, e vai ser registrado, sistematizado, planejado, vai dar origem a produtos finais, que o pai e a mãe vai ficar super feliz, e às vezes nem tanto, mas está sendo desenvolvido. É importante esse trabalho com os profissionais em parceria, né, com os institutos, com os centros de atendimento psicossocial, tudo isso é importante, né? Existe uma antiga rede interativa virtual de educação que chama Rived, que vocês podem verificar, que tem muitas atividades multimídia para que possam ser utilizadas por alunos, né? Para que sejam alternativas de atividades, né? O computador, a própria internet, para busca de sites, troca de e-mail, construção de HQ, que seriam as histórias em quadrinhos, levantamento de hipóteses, testar conhecimentos, ver vídeos, ou até mesmo determinadas ações que você conversa e combina com o pai e com a mãe, para melhor interação em casa, para desenvolvimento de ações, cuidados, situações de uso de utensílios, ou que vão facilitar na escola, para melhorar
níveis de direção, ou até mesmo situações de locomoção, né? Tudo isso vai, então, ser, nesse caso, verificado, né? Vai ser projetado, vai ser, nesse caso, também visualizado. Então, por isso que é tão importante ver tudo aquilo que essas pessoas podem trabalhar juntas, porque são elas somadas que vão fazer com que o indivíduo tenha uma melhor direção, organização, educação, né? Enfim, e até a parte socioemocional também seja evidenciada, né? Vivenciada, inclusive. Então, o professor de sala comum e o professor de AE trabalham juntos o tempo inteiro, porque o que um ensina lá na sala do AE, na sala de recurso multifuncional, é continuado em sala de aula e vice-versa, né? Então, essas interações entre ambos precisam ocorrer, ser aprofundadas para o desenvolvimento, porque o importante é o aluno, para ter uma ampliação dos interesses, para ter um fortalecimento do autoconceito positivo, para ter uma diversificação de experiências, para ter uma oportunização do desenvolvimento, né? Então, tudo isso é importante. Se eu for dar exemplos ainda para vocês, por exemplo, em relação a uma pessoa que tem TEA, como é a linguagem dele? Ele é uma pessoa que utiliza a parte verbal? Ele é não verbal? Ele é uma pessoa que reconhece sons? Ele é uma pessoa que se comunica, tem discurso, que tem início, meio e fim? A criança é flexível? A criança, ela acaba, nesse caso, se expressando? De que maneira? Artística, de uma maneira por movimento, sinestésica. Então, esse planejamento que é feito pelo professor do AE é elaborado, desenvolvido com todos esses profissionais juntos, em planejamento mesmo, né, coletivo, para que o conteúdo curricular o mais possível seja desenvolvido, né. Então, os professores, eles desenvolvem o plano de ensino de maneira conjunta, vamos juntos chegar a uma determinada ação. Então, mais para frente, eu vou falar para vocês sobre plano de desenvolvimento, que aqui no meu estado chama de PDI, na minha cidade, inclusive. Então, isso vai ser o que? Visualizado, informativo, avaliação diagnóstica, vai ser problematizado, vai ser analisado continuamente, para que haja essa organização, para que hajam sejam, né, possibilitados a construção desses esquemas pelos alunos, enfim, com o objetivo de que exista uma estimulação com intencionalidade, a exploração das habilidades, dos sentidos, enfim, né, com o objetivo de que ele possa avançar. Então, imagina, por exemplo, uma pessoa que tem baixa visão, lá na sala de aula, eu vou levar a lupa, né, com o objetivo de que ele possa fazer a leitura do mesmo texto que o outro aluno está fazendo. Às vezes, softwares têm ali um determinado laboratório de informática, e eu vou ampliar a fonte e ele vai ler a mesma reportagem daquele outro aluno que não tem a baixa visão, né? A pessoa que tem deficiência intelectual, né? De que maneira eu faço ele participar? Tem que ser de maneira ativa, né? Ele, se eu falar uma palavra, ele lembra alguma experiência, né? Ele se expressa verbalmente. Como que é esse contexto dele, né? Ele é coerente, não é coerente? Imagina novamente um aluno autista, ele se comunica, não se comunica, mas reconhece figuras. Eu posso utilizar os PECs com eles, que são figuras em específico que mostram ações, enfim, né, que é a comunicação alternativa nesse caso. Tudo isso demanda adaptações, adequações, pode ser feito pelo professor do AE como em sala de aula, tá? Em todos os âmbitos, seja dentro de uma faculdade ou até mesmo por um psicopedagogo, que seria um profissional especialista
ali na parte de aprendizagem, ou até mesmo um professor na sala de aula, pedagogo, ou um professor educador especial, tá? Então, os encaminhamentos pedagógicos, eles são feitos, seja de adaptação, que seriam esses ajustes, né, nos objetivos, nos conteúdos, na metodologia, na avaliação, enfim, na temporalidade, de acordo com a necessidade do indivíduo. Às vezes eu preciso fazer algumas adaptações frente ao acesso ao currículo, né, com condições físicas em específico, mobiliário em específico, né, ou até mesmo um apoio complementar, suplementar, enriquecedor por meio ali da sala de recurso multifuncional junto ao AEE. Então, a maneira de trabalhar em sala, ela é muito variada. Às vezes eu preciso avançar um determinado momento para trazer um conhecimento que ele precisa saber antes, em relação a uma outra situação que ele sabendo depois vai ser melhor. Então, essa flexibilização curricular precisa ser praticada, tá? Então, o aluno, ele deve ser incentivado a todo momento a se expressar, pesquisar, a motivação dele é interna, então ele precisa ser incentivado a inventar, a ser criativo, a levar em conta suas capacidades, isso precisa ser reconhecido, precisa ser otimizado, precisa ser comunicado, e de maneira gentil, e isso todos têm que fazer, né? Também oferecer situações que o próprio aluno participe, né? E experiencie, conforme foi falado, de que ele participe ativamente. Trabalhar o aumento da capacidade de abstração, de raciocínio, de atenção, de noção de espaço, noção de tempo, ou até mesmo aprofundar situações na parte cognitiva, intelectual. Então, algo mais simples, depois algo mais complexo, percebe? Então, não é só no AE ou só na sala de aula, é junto, né? Então, assim, a socialização que acontece no intervalo, a socialização dentro da sala de aula, socialização a entrar na escola, a socialização quando ele se relaciona com um outro, fazendo uma atividade em grupo, né? Então, precisa haver esse combinado, esse planejamento, essa visão, observação, essa construção, tá? Também é importante não descartar a concretude, dependendo da situação e do que faz sentido para o aluno, né? Para que ele entenda de que ele tem a capacidade de avançar, de pensar, de ver, de ter consciência, de ampliar essa visão, de, por meio do esforço, alcançar algo, né? Então, isso é visto pelos dois. O que a gente tem que pensar? Mais produtividade, autonomia, integração, isso todos fazem. Então, a família em casa vai fazer, o coleguinha na sala de aula vai ajudar, o professor vai auxiliar, o educador especial, enfim, monitores, apoios escolares. Essa intensidade de apoio vai existir, vai ser de acordo com a limitação do aluno e assim, enfim, vai vir de vários núcleos, né? Então, é importante levar em consideração de que, hoje em dia, a Base Nacional Comum, ela é sistematizada, mas não é uniforme o tempo inteiro, né? Ou seja, eu tenho como variar pela minha experiência de vida enquanto professor, compartilhando com a visão do pai e da mãe, do que ele observa em casa, ou até mesmo em situações onde o professor do AE notou e dá a dica lá para o professor da sala de aula, né? São metas conjuntas, né? Esse indivíduo precisa o mais sozinho conseguir fazer. E se ele não tem ele tem essa maior dependência devido ao apoio mais intensivo, ou seja, o suporte mais intensivo, que até onde ele consegue fazer? Até onde eu consigo provocá-lo? E então tudo isso precisa ser levado em conta, ok? Aqui eu trago algumas estratégias de ensino mais gerais que eu venho carregando ao longo da minha vida toda, né, e que ajudam a pensar muito. O professor de AE, dentro da sala de aula, seja fora dela, eu preciso ver, ele tem rotina, ele precisa de rotina, precisa ter noção de rotina. E aí, dentro dessa rotina, eu vejo como ele se comporta.
de maneira rápida, lenta, tranquila, agressiva, tem interesse, observa, reproduz, dramatiza, joga, usa os recursos, seja um alfabeto móvel, os números, a escrita, enfim, né? Então, tudo isso vai ser observado, desde criar um vínculo até situações de aprender a demonstrar carinho, afetividade, os seus gostos, quais são os seus medos, o professor saber como conquistar a confiança, né? Então, esse lado socioafetivo ou socioemocional precisa ser levado em conta. Ele tem resistência? Será que eu consigo deixar ele mais flexível? Eu preciso ser psicólogo para isso? Não, gente. São limitações que ele vai vencendo dia a dia, né? Claro que existem determinadas técnicas em específico que um determinado profissional vai saber poder trabalhar, mas o professor, o educador especial, vai estar atento a isso também. E a comunicação? Como ele se vê? Como ele se comunica? Ele imita, ele aponta, ele identifica, ele canta, ele conta e reconta histórias, ele utiliza brinquedos, quais são os da sua preferência? Ele sabe os sons dos diferentes instrumentos também da natureza, olha as ciências entrando aí, né? E se eu levar em consideração a parte de funções executivas, não necessariamente só o cognitivo, que é a parte ali de inteligência, a parte intelectual, mas eu levo em consideração a atenção e a concentração. Eu pego uma caixa lúdica, e ali eu tenho vários materiais. Tá, então vamos pegar esse fantoche, vamos fazer um teatro crianças. Vamos estimular a memória por meio de um jogo da memória, por meio de fotos, que às vezes eu faço um jogo da memória, ou até mesmo fichas, palavras, gravuras, objetos em si, né? Situações de permanência. Eu tenho esses objetos, e aí eu tiro um, qual que está faltando, né? 2 carrinhos, qual que é o grande, qual que é o pequeno, transposição de líquidos, o que tem mais, o que tem menos, percebe? Muita coisa dá para ser feita, tanto no AE quanto na sala de aula. E só levar em consideração a coordenação motora fina e a ampla, né? Então, por exemplo, ele passa algo de uma mão para outra, transpõe, ele guarda objetos, é organizado, tampa e destampa, abre zíperes, velcros, consegue alinhar várias coisas, abrir e fechar determinadas coisas, amarrar um sapato, percebe que são habilidades que vão ser feitas lá no primeiro ano, segundo, terceiro, lá no ensino médio, a depender da situação da limitação, os dois podem fazer. Situações de encaixe, situação de uso de ábacos, aqui eu vou pegar esse mesmo texto e vou transpor para o próximo. Situações de atividades físicas, como de coordenação motora ampla, né? Pula, agacha, faz os circuitos, sobe, desce, senta, aperta as mãos, rola, enfim, tudo isso é observado em ambos, dentro da sala de aula, pelas mais diferentes brincadeiras, dentro de uma aula de educação física, por exemplo. Então, isso também pode ser visto com os pais, com cooperação em casa, também cuidados com os pertences, também em relação a se esquece ou não algum material, se arruma o material, se perde o material, se tem pontualidade nas aulas, enfim, como que ele se comporta. Atividade de português, por exemplo, ele se comunica verbalmente, ok. Conta e reconta histórias, lê rótulos, anúncios, vê outdoors, ele sabe símbolos, ele consegue jogar um jogo de mímica, ele consegue mostrar, imitar,
fazer cartões, ele lê, né? Ele comunica, é criativo, ele sabe ouvir, conviver. Olha a quantidade de habilidades que eu falei, de diferentes formas, dentro da língua portuguesa, por exemplo. Bacana, né? E se eu falar ciências? Ele conhece o próprio corpo? Ele sabe o que é uma doença? Aqui é epidêmicas, desculpem o probleminha ali da escrita. Endêmicas, ele sabe os diferentes alimentos? Ele tem contato com a natureza? Às vezes eu posso levar num zoológico, uma visita, num parque, fazendo um piquenique, fazendo experimentos, numa situação de reciclagem, de papel reciclado, coleta de pequenas plantas e fazer ali a sistematização, secagem. Às vezes eu faço um experimento com fósseis, ali com as próprias folhas, horta na escola, teatro, situações artísticas, que entram em contato com a água, com solo, enfim, percebem? Várias percepções, várias formas de lidar, várias situações de aprendizagem. Matemática, ele sabe a quantidade, eu uso material dourado, eu uso quebra-cabeças, jogos, proporções por meio de aulas de culinária, com a moça da merenda, com a professora sendo a cozinheira, jardins sensoriais, tudo isso dentro de matemática. Sistema monetário, temperatura, conceito de números, né? Aqui eu ponho educação artística, mas eu chamo de arte, né? Educação física, situações de relaxamento, situações de movimento, situações de agilidade, situação rítmica, situação de dramatização, situação de equilíbrio, situação de uso de gestos, de objetos, de cantigas, de rodas de conversa. Tudo isso eu testo, tudo isso eu movimento, tudo isso eu dou a possibilidade do indivíduo interagir. Geografia. Por exemplo, o indivíduo, ele vai, nesse caso, saber o que é um bairro, a sua localização, a localização da casa do amigo, porque eu pedi para fazer uma entrevista com a mãe dele, um exemplo, tá, pessoal? Então, os membros da sua família, até mesmo a situação histórica, né? Ou seja, constituir um álbum de família. Ele é uma pessoa com deficiência intelectual, leva até a pai. Ele vai construir uma maquete, ele vai fazer um desenho, ele vai verificar quais são os pontos turísticos da cidade, desde quando eles existem, quais são as comunidades que existem dentro dali do bairro, em relação às etnias diferentes dentro da cidade. Olha só que bacana, né? Ainda não acabei, hein? Eu vou falar sobre plano de desenvolvimento. Eu queria, antes de agradecer ali a oportunidade, falar um pouquinho sobre as sistematizações. O registro ele é bastante importante, pessoal, tanto pelo professor de sala de aula, quanto para o professor do AE. Por quê? Lembra lá da LDB, que eu falo sobre acesso e permanência na escola, um acompanhamento e um planejamento? Tudo isso é feito por meio de documentos. Então, quando o seu coordenador pedagógico pede e fala, olha, faz uma avaliação diagnóstica, vê nesse caso qual a hipótese de escrita dele, vê em relação ao comportamento, ele se autoagride, ele agride o outro, ele precisa de reforço. Ah, esse reforço é o professor da sala de aula que vai dar, em qual disciplina? Ele não está aprendendo a ler e escrever, ele tem alguma história em relação à parte de saúde dele. Tudo isso os dois veem, pessoal. Ele consegue compreender regras simples, regras complexas que têm mais de uma demanda, uma comanda. Ele se relaciona com outras pessoas, ele é apático, é isolado, tem um humor instável, enfim, ele não consegue reagir a determinadas situações, ou ele é resistente a frustrações. A parte de coordenação motora a gente já falou, ele encaixa, ele tem movimentos de pinça, e aí eu sei que ele vai escrever com maior facilidade, ele tem memória de curto, longo prazo, ele tem percepção espacial,
da parte de lateralidade, ele tem a parte temporal, ontem, hoje, dias da semana, horas, isso também entra na parte de matemática, raciocínio lógico, situações, por exemplo, de comunicação, ele precisa de algum material, ele utiliza bem os recursos que geralmente são previstos para a série, ele é não verbal, ele usa gestos, ele não tem gesto nenhum, ele usa só algumas palavras, quais são essas palavras, ele usa determinados materiais com ou sem ajuda, ele sabe contar até que número, ele conta de crescente, decrescente, ele reconhece os numerais, ele nomeia, ele associa, enfim, se forem alunos de ensino fundamental, ele faz as operações de subtração, multiplicação, divisão, adição. O desenho representa o quê? O corpo, como é, ele desenha no espaço delimitado ou não, desenho com detalhes, desenhos próprios da idade, e aí sim, eu tenho como fazer adaptações, eu tenho como fazer flexibilizações, eu tenho como ver o que é que vai ser usado primeiro, de recurso, até mesmo situações de, por exemplo, qual a matéria eu posso trabalhar primeiro, de acordo com os interesses, as situações de, às vezes, preferências mesmo, né? E a gente consegue depois puxar outra disciplina. E quais são as habilidades que vão ser trabalhadas? Até onde ele alcançou? Eu vou precisar repetir? Então, aqui eu já deixo o meu mais eterno obrigada pela atenção de vocês. Aqui eu deixo o meu Instagram, que vocês podem me achar. Às vezes aqui, durante a minha exposição, não conseguem fazer a expressão do que tem de dúvida, e aí na vivência do dia a dia, passa alguma coisa pela cabeça, eu estou aqui à disposição, podem me procurar para poder atendê-los, e eu só tenho a agradecer a oportunidade em relação a estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre educação especial, que também faz parte do meu dia a dia, e eu gosto bastante, e espero que seja muito proveitoso para vocês. Muito obrigada. Expressem as suas dúvidas, que a gente está aqui para poder tirá-las, viu? Um forte abraço a todos.